Olá, professor Alexinaldo, aula 19 do livro 3 de Física 3, curso de ondas, a segunda aula do curso de ondas, reflexão e refração de pulsos em cordas. Então vamos lá. Bom, a coisa acontece da seguinte maneira. Imagine que nós temos aqui uma corda que tem uma amarração fixa. Alguém provocou esse pulso que se propaga em direção ao ponto fixo. O que vai acontecer? Esse pulso, quando bate nesse ponto fixo, ele retorna, ou seja, acontece uma reflexão. Agora veja só que interessante, uma reflexão com inversão de fase. Isso mesmo, ele volta de cabeça para baixo, ok? Qual a razão disso acontecer? Interação newtoniana entre a corda e a parede. Porque o que vai acontecer aqui? Quando esse pulso chega nesse ponto, ele vai aplicar na parede uma força para cima. Essa força para cima eu vou chamar de força da corda sobre a parede. Bom, obedecendo a terceira lei de Newton, ação e reação, o que vai acontecer? Na corda, a força da parede sobre a corda, que vai ser de mesma intensidade, mesma direção vertical e sentido oposto, uma atuando na parede, a outra atuando na corda. Então a corda vai receber de retorno um pulso de cabeça para baixo. Por isso que ela vai ter a sua fase invertida no retorno, ok? Já aqui nós temos uma amarração móvel. E nessa amarração móvel nós vamos considerar totalmente sem atritos. Então, o que vai acontecer quando esse pulso chega nesse ponto de amarração onde tem esse anel? Esse anel ele pode se mover livremente para baixo e para cima. Ele não vai interagir com essa haste. Se não vai acontecer interação, não vai haver nenhum motivo para a inversão da fase. Então a fase retorna, o pulso retorna, não é? É como se ele tivesse dado uma volta por trás da haste. Ele volta sem inversão de fase. Por que não aconteceu inversão de fase? Porque não houve interação newtoniana entre a haste e o anel aqui, que faz a conexão, ok? Repetindo, essa parte daqui para que você entenda melhor, é como se você tivesse uma haste espetada no chão e uma corda. Nessa corda você deu um pulso. E o pulso está caminhando pela corda. Só que essa corda ela pode dar a volta sem interagir com a estaca que está presa no chão. Então o pulso que vai chegar do outro lado vai chegar sem inversão de fase. Então fisicamente esse esquema daqui é igual ao de cá, ok? Ter uma amarração móvel sem atritos funciona da mesma maneira de dar uma volta sem interagir com a estaca. Ok? Já aqui não, a terceira lei de Newton provoca a inversão da fase. Tudo bem? Refração de pulsos entre cordas. Você pode ter uma corda de menor densidade linear, concentração de massa pelo comprimento, ligada a uma corda mais grossa, de maior densidade linear. O que vai acontecer quando esse pulso encontrar aqui a interface separadora? Bom, a corda mais grossa funciona para a corda mais fina como se fosse um ponto fixo de amarração, justamente porque ela é mais pesada. Então a corda mais grossa vai produzir na corda mais fina uma reação para baixo, porque a corda mais fina produz na corda mais grossa uma força para cima. A corda mais grossa vai produzir na corda mais fina uma força para baixo. Existe uma interação aqui, por isso que a reflexão acontece com inversão de fase, ok? Enquanto que a refração ocorre
sempre sem inversão de fase. Claro, né? Não teria motivo. Se essa corda sofreu um pequeno impulso para cima, o pulso que vai caminhar por ela é para cima também, ok? Então não tem por que inverter. Agora, se a corda mais grossa estiver do lado esquerdo e o pulso estiver caminhando da esquerda para a direita, o que vai acontecer aqui nessa interface? Veja, a corda mais fina não tem condições de aplicar na corda mais grossa uma força para baixo. Não vai conseguir vencer. Já a corda mais grossa tem tranquilamente a condição de aplicar na outra um pulso para cima. Então, o pulso refratado vai ser para cima, o pulso refratado nunca tem inversão contrária, e nesse caso o pulso refletido também não vai inverter, porque a corda mais fina vai funcionar para a corda mais grossa como se fosse aquela amarração móvel que eu falei no exemplo anterior, ok? Então, a teoria dessa parte desse assunto só é até aqui. O que acontece com as velocidades? Bom, aí nós já vimos, né? A velocidade é na aula 18. A velocidade depende da força com que a corda está esticada e da densidade linear. Como essas cordas estão em série, nós vamos considerar que a mesma força que estica uma, estica a outra, ok? Quando a onda se propaga de uma corda para outra, nós também vamos considerar que a frequência é a mesma. Isso acontece sempre na refração. A frequência ela é mantida. Aconteceu refração, manteve a frequência. O que é que muda? Muda o comprimento de onda e a velocidade. E nesse caso, a velocidade vai obedecer a duas equações. Em cordas especificamente, raiz quadrada da força de tração sobre densidade linear. E também a equação do curso de ondulatória, né? Lambda vezes F. Ok? Ah, professor, não lembro o que é densidade linear. A densidade linear mede a quantidade de massa que existe em determinado comprimento da corda. É uma densidade unidimensional, ok? Cuja unidade de medida será o quilograma por metro. Tudo bem? Nós falamos inicialmente lá de densidade volumétrica, lá no curso de hidrostática. Depois falamos de densidade superficial, no curso de eletrostática. A densidade superficial de cargas, não é isso? E aqui nesse curso vamos falar de densidade linear, densidade unidimensional, que é massa sobre comprimento, ok? Então, como essa parte teórica é muito pequena dessa lição, vamos partir logo para as questões de sala. Então, uma corda homogênea é mantida tensa, com um de seus extremos fixo ao ponto P de uma parede, como nós estamos vendo aqui. Ok? Um abalo é produzido no outro extremo da corda e avança. Então ele está indo aqui com velocidade V, está indo ao encontro do ponto de amarração, sem perda de energia. Então, conforme mostra essa figura. Após a interação em P, o abalo retorna à sua origem, com formato indicado onde? Aí você tem que lembrar. Como essa daqui é uma amarração fixa, acontecerá interação newtoniana entre a corda e a parede. A corda vai aplicar na parede uma força para cima, força da corda na parede. Então, o que é que vai acontecer? Uma reação da força da parede na corda. A corda vai receber de retorno um pulso para baixo. Então, essa é a força que a parede vai aplicar na corda, fazendo com que a velocidade agora seja para a direita e com a fase invertida. Então aqui acontece inversão de fase. Então, letra A. Segundo, o tempo mínimo de acuidade auditiva é o intervalo de tempo necessário para que nossos ouvidos captem distintamente dois sons. Quando o som percorre o ar,
a 340 metros por segundo, esse tempo corresponde a 0,1 segundo. Mais tarde nós vamos ver que esse tempo de 0,1 segundo é o que faz a diferença entre eco e reverberação. No eco, você distingue o som que foi do som que retornou, distingue por completo. Na reverberação, esses sons se misturam. Vamos ver isso mais tarde. Então vamos lá. Uma pessoa posicionada entre dois muros paralelos produz um breve som, batendo uma vez as palmas de suas mãos. Após a produção desse som, seus ouvidos captam o eco de dois sons. O primeiro após 0,15 segundos e o segundo após 0,20 segundos. Nessas condições, a distância entre os dois muros é... Olha só o que acontece aqui. Vamos tentar fazer aqui a representação, o desenho. Nós temos aqui, ó, um muro, outro muro, ok? Vou chamar aqui esse de cá de muro número 1, esse de cá de muro número 2. E tem uma pessoa posicionada aqui. Ok? A distância entre os dois muros eu vou chamar de Dzão. E aí, o que é que acontece? Essa pessoa emite um som. Ela emite um som, a onda sonora vai, bate na parede e volta para ela. E faz isso em um ΔT do muro 1 de 0,15 segundos. Ok? Bom, essa distância então aqui, ó, nós vamos chamar ela de distância D1. Do outro lado, entre a pessoa e o muro 2, nós vamos ter a distância Dzinho2. E o que que acontece com o som? Agora, ele vai sair daqui, vai bater na parede e voltar. E ele faz isso em um delta tempo 2 de quanto? A questão diz lá, 0,20 segundos. Bom, em ambos os casos, nós podemos dizer o seguinte, que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Aplicar a lei do movimento uniforme, porque é assim que o som vai se propagar, com velocidade constante. Então, é movimento uniforme, né? Então, vamos lá. Nós vamos ter que V é igual a ΔS2 sobre ΔT2. Vamos ter que V é igual a ΔS1 sobre ΔT1. Uma coisa acontece do lado esquerdo, a outra coisa acontece do lado direito. Então aqui, ó, a velocidade é 340. Qual é o ΔS2? Veja, o ΔS é o percurso total, né? O comprimento total que o som andou. O som andou distância D2 de ida e D2 de volta. Então, 2D2. Ok? Tudo isso num tempo de quanto? 0,2. Ok? Então, 2D2 igual a 68. Então, isso vai dar um D2 de 34 metros. Tá bom? Do outro lado, a velocidade do som é a mesma, 340. Quem é o ΔS1? O caminho total percorrido pelo som, ele vai distância D1 e volta distância D1. Então, é 2D1. Toda vez que tiver eco, é assim que a gente vai trabalhar, tá? Lembre-se que o som vai e volta. Então ele dobra a distância. Num tempo de quanto? Ele disse aqui, ó, 0,15. Tudo bem? Então isso vai dar 2D1 igual a 51. Então D1 vai dar igual a 25,5. Então ele pergunta a distância total entre as paredes. A distância total, Dzão, vai ser D1 mais D2. Então a distância entre as paredes vai ser 34 somado com 25,5. A distância, então, vai ser de 59,5 metros. Ok? Então, letra C. Questão 3.
Um barco está atracado em uma das margens de um rio. E de dentro dele um garoto bate com uma haste na água, produzindo ondas planas que se propagam na superfície do rio. O leito desse rio apresenta duas regiões com profundidades diferentes, H1 e H2. E quando uma onda refrata de uma região para outra, seu comprimento de onda se altera de lambda1 para lambda2. Considerando que a velocidade de propagação de uma onda na superfície de um líquido de profundidade h pode ser calculada pela expressão v igual a raiz de g vezes h. G é a aceleração da gravidade local e h é a profundidade, tá? Ele quer que você determine quanto é lambda1 sobre lambda2. E agora? Bom, o que você tem que lembrar? Que a velocidade, nesse caso específico, pode ser calculada assim, mas existe a fórmula geral da velocidade para as ondas, v igual a lambda f. Então você tem o seguinte, nessa região daqui, que eu vou chamar de região 1, e nessa região da direita, mais profunda, região 2. O que acontece na região 1? Você vai ter o seguinte, ó, lambda1 vezes f igual a raiz de g h1. Na região 2, lambda2 vezes f, lembre que a frequência é a mesma na refração, a frequência não muda, vai ser igual a raiz de g, é a mesma gravidade, é o mesmo planeta, mas a profundidade mudou para h2. O que você vai ter que fazer aqui? Fundir as duas, fazer h1f sobre h2f dividido por raiz de gh1 sobre raiz de gh2, ok? Então a frequência vai cortar do lado de cá. Nós vamos ter então lambda1 sobre lambda2 igual a raizona de h1 sobre h2, já que o g aqui também vai cortar e raiz sobre raiz é raizona, ok? Então a alternativa, letra C. Agora vamos para a última questão das de sala, e depois vamos em outra aula, em outra gravação, fazer as propostas. Vamos lá. Um fio longo é constituído de duas partes distintas, conforme mostra a figura. Então veja que essa corda da esquerda tem 1 grama por centímetro. A corda da esquerda, da direita, melhor dizendo, tem o dobro da densidade linear, 2 gramas por centímetro. Então, com base nas informações, analise as afirmativas a seguir. Quando um pulso transversal é gerado da parte menos densa, ele se propaga e, na junção, é totalmente refletido sem ocorrer transmissão. Falso. Vai acontecer nesse encontro aqui, ó, uma parte retorna, é o pulso refletido, e a outra parte refrata, é o pulso refratado. Então é falso. 2. Se o pulso transversal é gerado na parte mais densa, ele se propaga e na junção é totalmente refletido, sem haver transmissão. Falso também. Não importa se o pulso está vindo da corda mais fina ou da corda mais grossa. Na junção acontecerá reflexão e refração. Ok? Sempre acontecerá. Depois, 3. Um pulso transversal viajando no meio menos denso é refletido na junção, com sua fase alterada. Ah, sim. Se o pulso vier caminhando por aqui, pelo meio menos denso, quando ele bate nessa junção, ele vai retornar com a sua fase alterada. Por quê? Porque a corda mais grossa funciona para a corda mais fina como se fosse um ponto de amarração fixa. Lembra disso? Então, verdadeiro. 4. Se um pulso transversal é gerado na parte mais densa, ele é refletido na junção, sem ocorrer inversão de fase. Isso é verdadeiro. Lembre-se, se o pulso vier da corda mais grossa, a corda mais fina funciona para ele como um ponto de amarração móvel,
Então ele retorna refletido sem inversão de fase. É como se ele desse a volta por trás. Lembra do exemplo teórico que eu falei para você? Então, verdadeiro, o 4. E o quinto? Independentemente do local, no fio, onde o pulso transversal é gerado, o pulso refratado não sofre inversão de fase. Verdadeiro. O refratado nunca sofre inversão de fase. Quem pode sofrer inversão de fase é o pulso refletido. Então, verdadeiro, 3, 4 e 5, letra C. E assim nós terminamos essa primeira parte. Aguardem o próximo vídeo. Obrigado e até lá!